Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Como é que vão nesse isolamento, nesse período em que nós temos que ficar em casa por causa ainda do problema do coronavírus? Aqui nós continuamos orando para que esse problema passe logo, para que essa crise cesse de uma vez, para que voltemos a nos reunir na igreja como corpo de Cristo, voltemos a nos reunir para louvarmos e adorarmos a Deus juntos. Vamos a mais uma breve meditação então, a palavra de Deus. Sabemos que Jesus ele é o mestre por excelência. Sabemos que Cristo é o mestre dos mestres. Ele mesmo, quando se identifica com os discípulos, diz: "Vocês me chamam de mestre e Senhor e fazem bem porque eu sou." Ele é o mestre por excelência não só pelo ensino que ele passou, pelos princípios e valores que ele passou, mas também pela forma como ele passou esses princípios e propósitos. A forma como Jesus ensinava nos ajuda a compreender por que ele era o mestre por excelência. Tanto que no final do Sermão do Monte as pessoas ficaram admiradas por ver que ele não ensinava como ensinavam os escribas e os fariseus. Jesus usava coisas comuns, coisas do cotidiano das pessoas que estavam próximas, para passar princípios do reino de Deus, para ensinar sobre o reino de Deus, para ensinar sobre a missão que ele veio fazer aqui. E um desses ensinamentos de Jesus está lá em Mateus 10, versos 29 e 30, no qual Jesus diz: "Não se vendem 2 passarinhos por uma moeda de cobre? Mesmo assim, nenhuma delas cai sem a vontade do vosso Pai. E quanto aos cabelos da vossa cabeça? Estão todos contados. Por isso não temam, irmãos. Bem mais valeis vós do que muitos pardais." Neste texto fica claro o princípio de Jesus ensinado, que era sobre o cuidado de Deus sobre os seus. Jesus então nos chama a considerarmos, Jesus nos chama a olharmos, a estarmos atentos para algumas coisas comuns que muitas vezes passam desapercebidas pelos nossos olhos. Os pardais e outras aves de menor porte eram vendidas, eram capturadas e eram vendidas para que as pessoas as consumissem. Então as pessoas compravam esses pardais que eram capturados para poder se alimentar deles. E esses pardais eram vendidos 2 por um asse, por uma moedinha de cobre. E muitas vezes tinha a promoção de que você levar 4, você paga 2 asses. Se você levar 5, você paga 2 asses. Só para a gente ter uma noção do valor desses que eram vendidos, esses pardais, se nós considerássemos um denário, que era um dia de trabalho, pagamento por um dia de trabalho de uma pessoa, se a gente pegasse esse denário e colocasse o valor de R$10, um asse valia 60 centavos. Era um preço insignificante, era um preço mínimo, um preço ínfimo. Jesus diz que mesmo assim esses pequenos passarinhos, que eram tão desvalorizados, eram eles mesmos cuidados por Deus. Nenhum deles cai sem a vontade do vosso Pai, ou nenhum deles cai sem que Deus esteja envolvido nisso. Jesus então nos faz comparar do menor para o maior, dizendo: se Deus cuida desses passarinhos que são tão sem valor, por que acham que Ele não cuidará de vocês, que são seus filhos? Aqui Jesus nos mostra também, nos ensina a verificarmos essas coisas que são tão comuns e que passam desapercebidas pelos nossos olhos. E nós não vemos propósito nisso. Assim como ele ensinou, vejam as flores do campo. Vejam como elas são ornadas de tão grande beleza. Nem mesmo Salomão se vestiu como essas flores. Essas flores aqui que num dia crescem, no outro são lançadas no fogo, são pisoteadas. Vejam como elas são belas. Será que Deus não vai cuidar de vocês? Não vai dar as vestes para vocês?
Então Jesus, como ele é um mestre por excelência, ele nos faz pensar, nos faz raciocinar. Se Deus tem tanto cuidado, tanto prazer em preservar a sua criação, que ele formou, que ele deu vida com a sua soberana voz, será que ele não vai cuidar da sua criação tão especial que são aqueles que ele moldou com suas próprias mãos? Que ele soprou o fôlego de vida? Será que Deus não cuida dessa criação tão especial que é o ser humano? E ainda mais, se Deus cuida dessa criação que ele fez com sua voz, ele vai cuidar dessa criação especial que é o homem, que foi feito do pó, moldada pelas mãos de Deus e teve o sopro, o fôlego de vida soprado por Deus. E quanto mais ainda Deus não cuidará daqueles que são objeto da sua graça especial, que foram lavadas e remidas com o sangue do seu Filho. Queridos, é só nós pensarmos um pouco, será que Deus, que deu seu Filho para morrer em nosso lugar, não cuidará também das nossas necessidades? Então isso nos deveria fazer pensar, nos deveria fazer raciocinar. Devemos olhar para a criação de Deus, olharmos para os céus, olharmos para essas pequenas criaturas que são cuidadas por Deus, e imaginar, ó, se Deus cuida delas assim, por que não cuidará de mim, que fui salvo e remido pelo sangue de Cristo? A palavra de Deus nos ordena, nos ensina a olharmos para a criação de Deus e compararmos com a nossa vida. Olharmos para as formigas, olharmos para os animais, olharmos para os pássaros, olharmos para as flores, para a sua criação, que é tão bela e especial, e comparar com a nossa vida. Jó 12, 7, 8, o Jó diz, pergunte para os animais e eles vão ensinar vocês. Vejam com as aves dos céus e elas vão te contar. Fale com a terra e ela vai te instruir. Deixe que os peixes do mar informem vocês. Não apenas nos alegremos com o cuidado de Deus sobre nossas vidas no aspecto físico, aquilo que Ele nos dá por sua maravilhosa graça soberana. Ele não tem deixado faltar o pão, Ele tem colocado o alimento na nossa mesa. Mas nos alegremos também pelo cuidado de Deus em todos os aspectos da nossa vida. Deus cuida não só da nossa alimentação, daquilo que nos é necessário para a nossa sobrevivência, mas Ele cuida também do nosso aspecto emocional e espiritual. Queridos, não temam nas angústias, nas aflições, nas preocupações, na ansiedade. Deus tem cuidado de tudo isso. Assim como Ele cuida daquele pequeno pardal que é tão insignificante, acha que não cuidará de você que foi salvo por meio do sangue de Cristo? Achará que ele vai te deixar passar por essas angústias e preocupações sem consolar o seu coração? Queridos, não desanimemos. O salmista Davi canta, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu não entendo esse nada me faltará só como aspectos físicos, só como necessidades de alimentação, mas eu vejo também o cuidado de Deus em preservar, em dar segurança, em capacitar essa ovelha, essa criatura que é tão preciosa para esse pastor, para que ela tenha uma vida de completa plenitude diante de si mesmo. Deus não deixa os aspectos físicos, emocionais e espirituais abandonados. Ele sonda o nosso coração e entende aquilo que é a nossa necessidade. Será que aquele que formou você no ventre da sua mãe, que te conhece antes da fundação do mundo, não sabe aquilo que está lhe faltando e ele não pode graciosamente preencher esse vazio que está incomodando você? Queridos, não temais. Oh, quão pequeno é o nosso pensamento em relação a Deus. Como nós minimizamos o cuidado de Deus. Queridos, não temam. Estejam confiantes e descansem nas promessas de Deus. Busquem a Deus para que Ele conforte o seu coração, porque Ele pode confortar esse seu coração angustiado, preocupado, ansioso. Deus está interessado em cada uma das nossas necessidades. Por isso que Ele diz, nenhum fio de cabelo da vossa cabeça cairá sem que Deus assim permita. As particularidades de cada um é de total interesse de Deus.
Ele sabe qual é a minha necessidade, quais são as minhas preocupações, e Ele vai cuidar de todas elas. Assim como Ele sabe qual é a sua necessidade, quais são as suas preocupações, aquilo que está te deixando ansioso. Ele vai tratar com cada uma delas e vai trazer paz ao seu coração. Confie e descanse em Deus. Por isso que Cristo diz, não temais, não temam. Acalmam o seu coração. O profeta Anani, em 2 Crônicas 16:9, diz: Deus passa os seus olhos sobre a terra, revelando-se poderoso para aqueles cujo coração é totalmente dele. A mão poderosa de Deus está sobre a sua vida. Os seus olhos estão voltados para você, os seus fios de cabelo da cabeça estão todos contados. Os ouvidos de Deus estão inclinados, ouvindo a sua oração. A sua mão graciosa está estendida para oferecer bênçãos sem medidas sobre a sua vida. Queridos, não temam. Descansemos nas promessas do Senhor. Descansemos em contemplar a sua palavra. Descansemos em contemplar a sua criação, que nos mostra quão belo e precioso somos aos olhos de Deus. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus conforte o seu coração e lhe dê paz. Que Deus te cubra com suas preciosas bênçãos espirituais, físicas, emocionais. Descansemos em Deus, confiemos em Deus e nas suas promessas. Que Deus te abençoe ricamente, meu irmão, minha irmã. Até a próxima. Tenha um bom dia, um dia abençoado na presença de Deus. Amém.